Eu quero mostrar mais alguns parâmetros aqui, mas falar principalmente do parâmetro 204 aqui, que ele carrega no padrão de fábrica, tá? Ele vem como padrão de fábrica o parâmetro 0, que não faz nada, né, sem função, mas se você colocar 5 nele e confirmar, ele vai voltar toda a configuração para o padrão de fábrica. Ah, então me perdi lá nas configurações, não está funcionando nada porque eu mexi em um monte de lugar. Ah, sem problema. Vai no parâmetro P204 e coloca no padrão de fábrica aí, tá? E aqui, quando você quer especificar se ele vai ser local ou remoto, tá? Essa parte aqui que dá um pouco, você quer deixar, por exemplo, local, que eu já disse para vocês, é quando você quer que seja pela IHM o funcionamento do inversor. E remoto é quando você quer que seja pelas botoeiras. Ele nunca vai funcionar nos dois simultaneamente, tá? Se você quer que seja pela IHM, você vai ter que configurar para IHM. Se você quer que seja através de botoeiras, que é os sinais das 4 entradas lá, né? Você vai configurar. Obviamente que a gente vai ver que tem uma configuração de uma entrada digital que você pode alterá-la. Se você colocar em 0, ela vai fazer local. Se colocar em 1, ela vai fazer a remota. Então a gente vai fazer essa configuração lá, tá? E aqui está as entradas analógicas, né? Que é o potenciômetro lá. Então, se quiser escolher aqui, ó, né? Se você vai entrar com 0 a 10 ou 0 a 20 mA, ou então a configuração de 4 a 20 mA aqui na entrada AI1, tá? Então, você pode escolher o padrão de corrente lá, né? E aqui estão as configurações de entrada, e as configurações são mesmo para as 4 entradas digitais, por isso que ele coloca aqui, estão 21 opções diferentes. Vou citar algumas que são interessantes, ó. Vamos pegar gira e para. Então esse aqui, se você colocar nessa aqui, quando você apertar o botão, ele vai girar o motor. Quando você tirar o dedo do botão, ele já vai parar o motor. Ele colocou aqui a entrada 4, né? Como desculpa, entrada 4, que é o DI4 aqui, né? Como padrão para isso, tá? Outro parâmetro, ó, local remoto. Se você configurar uma dessas entradas para local remoto, 6, então se você apertar o botão, ele vai fazer remoto. Se você desapertar o botão, ele vai fazer local. Então, acionamento através da IHM. Agora, é interessante colocar isso aí numa chavezinha seletora ali, né? Então, se você colocar uma seleção para um lado, ele vai fazer através da IHM, se você fizer para o outro lado, através das botoeiras, tá? Daí, outras que são interessantes também são essa 13 e 14 aqui, ó. Com uma botoeira você aperta, por exemplo, configurar a entrada 1 aqui com o 13 e a entrada 2 com o 14. Com um botão você liga, mantém ligado, com outro botão você desliga e mantém desligado, tá? Então, mas tem várias opções diferentes, só que só tem 4 entradas aqui, você vai ter que usar só 4 configurações diferentes. Por padrão da entrada, ele deixa sem função a entrada 1, ele coloca 5 na entrada 2, que é sentido de giro, né? Essa eu não falei ainda, né? Para você inverter a rotação do motor, é o 5. O 6 na entrada 3, que seria para escolher entre local e remoto, e ele colocou aqui como padrão de fábrica 4, que é para girar e parar, tá? A gente vai fazer algumas configurações diferentes, mas está aí, tá? Aí tem saídas digitais, que é o relézinho lá que você pode acionar ele para algumas funções diferentes aqui também. A gente não vai utilizar ele, né? Em um dos inversores nem está ligado. A frenagem do motor você pode controlar também. Dados do inversor, que é a corrente nominal do inversor. Ó, inclusive ela não funciona bem para os motores que a gente tem, porque ela é 1,6 ampere, esse que a gente vai usar, tá? E o motor que a gente tem aí, ele é para 3 ampere, né? Então a gente tem que colocar até em estrela ele para ele funcionar, configurar, fazer o fechamento de estrela para ele funcionar melhor, tá? E aqui nessa página nós temos os erros, os códigos, as indicações dos erros que podem dar, e ele indica lá na IHM dele, vai dizer lá, ó, por exemplo, desses dias aí estava dando muito isso aqui, ó, sobrecarga na saída, né? Que é o E05.
Isso porque a corrente que estava sendo exigida pelo motor era muito superior do que a corrente que o inversor pode fornecer. Então ele não estava conseguindo fornecer e dava esse erro aqui, ó, tá? E daí ele tem as explicações melhores na página 66 lá, se quiser dar uma olhada. Tá? Vou dar uma passada na página 66 lá só para a gente ver. Então tá aqui, ó, por exemplo, o erro I05 lá, sobrecarga e saídas função IX de t, né? Então tem aqui, ó, os possíveis causas prováveis, né? E como fazer para você resetar ele, para você indicar como que melhorar. Então lá, a fiação nas entradas DI1 a DI4 pode estar em aberto, ruído elétrico pode ser ajuste do parâmetro 156 muito baixo, que é é a corrente de saída do motor, né? Carga no eixo muito alta, tá? Então tem várias causas aqui que você pode te indicar o que você pode solucionar no inversor de frequência aí. E aqui tem um diagrama de blocos, né, de como que pode ser aí o inversor de frequência lá dentro, né? Então aqueles blocos que a gente falou lá, né? A entrada da rede, a retificação e o filtro, né? Daí a saída com o PWM aqui, né? Aí HM, tá? As entradas mandando sinal para o processador, as entradas analógicas mandando sinal para o processador, a saída do relé, e daí ele troca a informação também, mandando o PWM de acordo com o que você vai jogando aqui, né? Ele vai controlando esses caras aqui na saída para acionar o motor aqui na saída, tá? Então nós temos o diagrama aqui também no manual. Na página 21 e 22, nós temos aqui os terminais de entrada lá, né? Então ele coloca lá os borne 1, 2, 3 e 4, que são as 4 entradas do inversor, o 5, que é a alimentação em GND, o 6, que é a entrada analógica, né? As primeiras 4 são entradas digitais, o 7, 8 e 9, que é outra entrada analógica, o 10, 11 e 11, que é o contato. Aqui ele tem um diagrama explicando, né, cada um deles ali, ó, na página 23, na verdade. Lá. Então, alimentação pelo 5, que é o GND, né, nas 4 entradas, então você não precisa de uma fonte de tensão externa, o próprio inversor fornece aqui uma alimentação para você jogar nas botoeiras lá no caso, né, e acionar essas entradas aqui, fazendo o acionamento aqui, né, de acordo com o que você parametrizar lá, tá? Aqui, ó, a entrada, como eu falei, esse GND é comum para as duas entradas analógicas, então o AI1, que pode ser um sensor qualquer aí, de 0 a 20 mA e 4 a 21 mA, e aqui o 789 é um inversor de frequência de 0 a 10 volts, né, fazendo o controle da velocidade aí, tá? E os contatos do relé aqui que você pode acionar ele para fazer uma sinalização, por exemplo, né, indicar que está ligado ou desligado o circuito, tá? A partir da página 39 nós temos uma descrição detalhada dos parâmetros lá, e é interessante nessa primeira página aqui que eles têm a simbologia lá, o que significa AIX, né, que é uma entrada analógica, que pode ser a entrada analógica 1 ou a 2. A0 ou AO, saída analógica, né? DIX, entrada digital X, então pode ser DIX1, né? Tem até 4, tá? Então tem todos os indicando aqui o que significa cada uma dessas siglas aqui. E daí na sequência ele vem mostrando detalhadamente aí a cada uma das funções ali. Aqui ele mostra mais ou menos como que se faz para parametrizar, né? Indicando as funções, e depois ele vai mostrar lá cada uma dos comandos aí, né? Cada um dos parâmetros aí, o que significa e uma explicação bem detalhada. Só pegar um dos parâmetros detalhados aqui, né? Por exemplo, o P263, né? Que são as funções aqui, está na página 57 ali, né? As funções para cada entrada lá, o DI1, DI2, DI3, DI4, né? Mostrando todas as opções que tem aí, tá? Os números que você vai ter que colocar e verificar aí as tabelas, né? Assim, o sentido de giro, o que ele é, no sentido de
sem funcionar, o padrão de fábrica aqui no caso, tá? Então ele vem uma explicaçãozinha de cada parâmetro lá nessa sequência aqui. As bancadas que a gente montou para evitar aqui, ó, né, já estão todas conectadas aqui para evitar ter que parafusar e desparafusar. Elas foram feitas por alunos, né, como TCC aí. Então algumas estão bem apresentáveis, outras estão mais ou menos aí, mas estão funcionais, tá? Então a gente tem aqui o botão, a entrada onde a gente vai colocar os 127 volts, né, o disjuntor para proteção tem que estar ligado, uma chave para ligar e desligar o inversor de frequência aqui, tá? Então a fase vai estar aqui para ligar lá, né? Daí já tem os terminais 7, 8 e 9 estão ligados aqui nesse potenciômetro que a gente vai controlar a velocidade quando estiver acionado pelas botoeiras. Aqui de baixo para cima é o DI1, DI2, DI3, DI4, que são as 4 entradas. O terminal 5, né, o parafuso 5 lá que vai ser a alimentação, né, então vai mandar para as botoeiras e daqui vai vir os sinais, né? E aqui embaixo a saída do motor, esse aqui seria, tá solto, né? Seria o terra que não foi ligado ainda. Mais tarde a gente tem que fazer uma manutenção melhor nessas bancadas aqui e ligar ele, tá? Para exemplificar, eu vou pegar como que funciona, eu vou pegar alguns exemplos que estão no manual aqui, ó, né? O primeiro ele fala que de padrão de fábrica, né, já vem acionado aí para fazer o acionamento local, tá? Modo local. Então eu vou acionar através da IHM. Vamos ver lá então. Vou ligar aqui o inversor. Então tá aqui, ó. Eu coloquei uma fase aqui, a R vindo até o primeiro terminal ali, né? E a N, tá? Neutro. Não joga em duas fases porque é 127 volts esse inversor. Vou mostrar, não mostrei a plaquinha dele, né? Deixa eu mostrar ali primeiro. Então tá aqui a plaquinha e você pode ver lá que ele diz que é 127 volts, né? 110, 127 volts e que ele a saída dele lá é 1,6 amperes, a entrada 7,1 amperes, né? E a saída 1,6 amperes, 0 a 300 Hz. Então é com isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ele está colocado de ponta cabeça, então os parâmetros vão ficar de cabeça para baixo. Qualquer coisa a gente vira ali depois para parametrizar. Então vou ligar aqui, a bancada está energizada, vou ligar o disjuntor e vou ligar aqui a chavezinha liga e desliga. Então ele já ligou lá, tá? Invertido ao contrário, RDY significa que está pronto, né? Eu vou colocar primeiro no padrão de fábrica, deixa eu só girar ele aqui para ficar de cabeça para cima. Então tá aqui, ó. Vamos apertar, você vai ver que se eu colocar aqui, ó, e acessar qualquer parâmetro, por exemplo, esse parâmetro aqui, ó, eu não consigo alterar porque ele não está preparado para isso, né? Você tem que parametrizar lá. Então lembra lá no manual a gente viu que o parâmetro 000, né? No 000 eu clico aqui, ó, tá, ó, ele estava em parâmetro, foi para valor. Quando ele está no LEDzinho valor aqui, ó, então significa que eu posso parametrizar ele. Eu vou até o 5 lá, que a gente viu no manual, né? 5, aperto aqui a confirmação, ó, ele voltou para parâmetro. Agora eu posso mexer nos parâmetros. E eu vou pegar o padrão de fábrica, vamos só ver lá no manual qual que era o padrão de fábrica. Então sempre segui o manual, né? O primeiro que eu fiz foi lá no parâmetro 000 e coloquei em 5 para fazer as alterações. Agora o parâmetro de padrão de fábrica é o parâmetro 204. Cadê o 204? Ó, carrega o parâmetro com parâmetro de fábrica. Também vou até o 204 e coloco o 5, daí carrega no padrão de fábrica. Então apertando as flechinhas, aqui estão apagadas essas flechinhas aqui. Mas essas duas à esquerda são flechinhas para cima e para baixo. Aqui é para ligar e desligar o motor, quando está na ligação remota, e aqui é para confirmar ou acessar os valores do parâmetro, tá? Então lá, vamos ir para cima aqui, que daí a gente chega lá no 204. Aqui. Então vamos acessar o parâmetro, lá ficou no verdinho aqui, ó, parâmetro acessado. Para pôr no padrão de fábrica, é só ir no número 5 aqui, confirma, voltou para o parâmetro, tudo no padrão de fábrica. Então agora eu consigo ligar o inversor de frequência,
o motor, né, através do parâmetro. Vamos colocar o motor aí primeiro, né, senão não vai adiantar muito. Vou utilizar esse motor aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, para ficar perto aqui do inversor, mas a gente pode usar o motor ali da bancada mesmo, né, quando eu estiver fazendo a operação, tá? Eu coloquei ele em estrela, depois a gente vai testar colocar ele em triângulo ali, mas o estrela dá uma corrente mais suave e consegue partir. Em triângulo ele não estava partindo ali o motor. Então vamos lá. É só apertar